Irmãos, eu quero pensar com os irmãos, meditar sobre um tema, o culto agradável ao Senhor, princípios bíblicos sobre o culto cristão. Vou pedir a você que deixe a sua Bíblia aberta no Novo Testamento. Eu não vou fazer uma exposição bíblica a partir de um texto, como é costume fazer, os irmãos sabem, mas eu quero ler alguns textos, boa parte deles serão projetados para facilitar, mas eu quero trazer um sermão temático, a partir desse tema, o culto agradável ao Senhor. E aí, a partir das Escrituras, obviamente, traçar alguns princípios e fazer algumas considerações sobre o culto cristão. A primeira coisa que deve ser dita com muita segurança é que o principal propósito pelo qual o homem foi criado é o louvor de Deus. Você não é o resultado de uma explosão cósmica, você não é o resultado do acaso, você foi criado por Deus e para Deus. A Escritura revela isso e nós cremos. De modo que o propósito central pelo qual nós existimos é o louvor do Criador. Esta é uma das razões pelas quais, embora em muitos lugares, sobretudo a partir do século XVIII, com a ascensão do iluminismo, muitos movimentos ateístas tentaram, muitas vezes pela força da espada, pela força da arma, sufocar a religião no coração das pessoas e nunca jamais conseguiram. Na Rússia foi assim, na China foi assim, países de regime totalitário comunista, tentaram sufocar a igreja, mas não puderam. E mesmo aqueles que se afirmam não crentes na divindade, ou não crentes em Deus, são religiosos, são adoradores. Eu já li aqui artigos para os irmãos do jornal Pravda, um jornal oficial da Rússia, em que o jornal conclamava os súditos daquela nação, aos cidadãos daquele país, a pensar em Stalin, já morto, quando estavam ou se sentissem abatidos. Ou seja, isso é religião. Todos nós somos religiosos, todos nós somos adoradores. A discussão e o ponto central é qual é o objeto da adoração. Nós cristãos, nós adoramos ao Deus Trino. Nós somos monoteístas trinitários. Nós cremos no Pai, no Filho e do Espírito. Pois bem, foi a queda, a doutrina da queda, a entrada do pecado no mundo, que arruinou a inclinação ou a direção dessa adoração. Fomos criados por Deus e para Deus. Com a entrada do pecado, a mente humana tornou-se uma fábrica de fazer ídolos, de modo que, ao invés de adorar o Criador, como nós cantamos ainda há pouco, uma belíssima canção, o homem se encontra adorando a criatura. Ele adora objetos criados por ele, visíveis e invisíveis. O indivíduo, por exemplo, nós estamos falando da Ásia, há pessoas na Ásia, em muitos lugares, que adoram uma vaca sagrada, outros adoram um rato. Os nossos índios aqui adoravam o sol. Nas culturas todas, nas civilizações, os homens nunca viveram sem adoração. Todos adoram. O ponto é qual é o objeto dessa adoração. E mesmo nos países onde a fé cristã penetrou e os indivíduos sabem que só há um Deus que deve ser objeto da nossa adoração, inclusive nós mesmos, crentes alcançados pela graça de Deus, por uma razão de fatores, podemos cometer idolatria, adorando, ainda que sutilmente, coisas que são boas, importantes, mas que nunca jamais devem ocupar o lugar de Deus na nossa vida. Então, esse é o pano de fundo, quando a gente fala sobre culto, quando fala sobre adoração. Eu queria trabalhar com os irmãos dois princípios básicos, e a partir deles algumas aplicações. Mas vale a pena dizer, eu já disse isso aqui algumas vezes, mas é sempre bom trazer memória, que nós evangélicos de tradição protestante, nós muitas vezes condenamos os católicos romanos pelos cultos, pelas imagens, e a Bíblia de fato condena, reprova, a Escritura faz isso, reprova o culto às imagens e tudo mais. No entanto, nós sabemos que adoração a ídolos e imagens é errado, mas uma coisa que sutilmente não percebemos muitas vezes, é que não apenas é errado adorar a falsos deuses, mas também é um erro adorar o verdadeiro Deus de uma maneira errada. Não somos nós que inventamos o culto, não somos nós que fazemos do jeito que nós queremos. Nós somos os servos, só há um Senhor, e este Senhor, transcendente, poderoso, Senhor de tudo e todos, foi Ele que revelou-se ao homem.
E esta revelação está registrada nas Escrituras. E é a Bíblia, revelação de Deus em linguagem humana, que mostra como Deus exige ser adorado. Se você pegar a tradição de Israel, o povo da aliança, muitas vezes o povo estava adorando ao verdadeiro Deus, Deus de Israel, mas de uma maneira inadequada, a razão pela qual os profetas denunciaram o culto como um culto paganizado, adorando a Deus de maneira errada. Isaías disse: vocês se aproximam de mim com lábios, vocês cantam, vocês oram, vocês praticam os rituais todos, mas o coração de vocês está distante de mim. Então, na prática, se o indivíduo cultua a Baal ou cultua a Deus de modo inadequado, ambos estão errados. Então, a gente precisa, como cristãos, à luz da palavra, fazer uma leitura honesta sobre o culto que nós oferecemos a Deus. Hoje nós cantamos algumas canções, mas nem todos que cantam adoram. Como nós vamos ver, a adoração não está restrita à canção. Envolve canto, mas não está restrita a canto. A adoração não é simplesmente fazer uma oração ou cantar algumas canções. Tudo no culto deve convergir para a adoração a Deus. A maneira como você entra, a maneira como você está ouvindo essas palavras agora, já indica se você está adorando de modo adequado ou não. Pois bem, dois pressupostos aqui, dois princípios básicos. Primeiro, o culto cristão é um serviço de adoração. O que significa isso? É um serviço de adoração. Meus irmãos, a palavra, a adoração, ela sofreu um desgaste terrível. Como tantas outras palavras ricas, profundas, com uma carga teológica intensa na nossa tradição judaica cristã, mas que por várias razões foram desgastadas e sofreram então um processo de esvaziamento. Então, quando você fala de adoração, o que é adoração? Pois bem, no início da década de 80, para colocar uma data base, surgiram no Brasil vários movimentos que, embora tenham de alguma maneira dado alguma contribuição, prestaram alguns desserviços ao Evangelho, à igreja. E um dos desserviços prestados diz respeito ao desgaste dessa palavra adoração. Por exemplo, movimento gospel. O movimento gospel hoje, essa palavra gospel é uma palavra de origem inglesa, né? Significa evangelho, mas é uma palavra violentada, uma palavra que não comunica mais coisas boas, né? Está vinculada a business, a negócios, a mercado, está envolvida, atrelada a entretenimento. Por isso a palavra, quando se fala de adoração, se você colocar no Google, adoração, vai aparecer lá geralmente pessoas com as mãos levantadas, algum show acontecendo. Porque para as pessoas a adoração tem a ver com entretenimento, com pessoas cantando, não é? Num swing, supostamente louvando a Deus. Para muitas pessoas, esta é a ideia. Repito, qual é o erro? Qual é o erro aqui? O erro é restringir a adoração a cânticos. Envolve canções, mas não está restrito a cânticos. Se fosse assim, aquele que tem uma deficiência na fala não poderia adorar a Deus. Envolve cânticos, nós vamos mostrar, mas não está restrito a cânticos. O pastor Exaltino Gomes, falecido já, um mourão batista, ele, em um artigo, ele disse que estava cansado das muitas vezes que deixava a sua igreja e visitava outras igrejas a fim de pregar e que saía como que quem tomando uma surra. Som nas alturas, canções sem fim, desconexas, rasas teologicamente, musicalmente pobres. Como a igreja foi empobrecida em nome da aculturação, da acomodação à liturgia contemporânea, como alguns sugerem. Então, as pessoas pensam que adorar é cantar. E quanto mais alto, e quanto mais músicas, aí sim, Deus está sendo adorado. Isso é um erro, isso é um grande equívoco, que a gente precisa corrigir à luz das Escrituras e da nossa tradição milenar. Eu já falei exaustivamente sobre isso aqui em outros momentos, mas vale a pena considerar algumas coisas. Um texto que eu queria ler com os irmãos é a resposta de Jesus ao diabo, em Mateus 4, a última das 3 tentações. O texto vai aparecer em Mateus 4, versos 8 a 10. Então, o cenário é esse: Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto, ele está sendo tentado por Satanás, e nessa última tentação,
Jesus responde ao diabo. O diabo, então, diz o texto sobre esse momento muito importante no ministério de Jesus. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhes disse: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Tente imaginar o cenário. As duas primeiras tentações foram refutadas pela Escritura. Está escrito. E agora o diabo tenta uma última investida. Diz o texto, a narrativa de São Mateus, que Jesus é levado a um alto de um monte e os reinos do mundo são mostrados a ele. E o diabo diz: olha, tudo isso te darei se prostrado me adorares. Qual foi a resposta de Jesus? Com a Escritura. Ele traz à memória um texto de Deuteronômio, capítulo 6, e a resposta é a seguinte: então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito. E o que está escrito, irmãos? Vamos ler juntos? Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Esta palavra de Jesus, ela é muito importante para nós balizarmos, fundamentarmos o que significa adoração. Eu coloquei entre parênteses aqui duas palavras, dois verbos, prostrar-se, na verdade um verbo, né, prostrar-se, e o substantivo serviço, porque é o sentido dessas duas palavras, adorar e culto. Isso é interessante porque o diabo diz ali, ó, se tu prostrado me adorares, te darei todos esses reinos do mundo. O diabo não menciona culto, mas não é possível desassociar culto de adoração. Culto e adoração caminham juntos. Por isso a proposição: o culto cristão é um serviço de adoração. Tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, culto e adoração andam na mesma perspectiva. Então, deixa eu mostrar dois princípios aqui. Primeiro, adorar é prostrar-se em reverência. O verbo adorar vem de uma raiz que significa prostrar-se. Por quê? Na cultura oriental, você se prostra diante de alguém que é superior, de alguém que é maior, de alguém que tem mais dignidade. Então, a palavra adoração, no sentido lato do termo, significa prostrar-se em reconhecimento. E aqui eu queria lançar da mão de dois versículos, um do Antigo e do Novo Testamento, para mostrar aos irmãos. Por exemplo, 2 Crônicas, na ocasião lá do templo. Ao verem o fogo descer e a luz brilhante de Deus encher o templo, todos os israelitas que estavam ali no pátio se ajoelharam e o quê? Encostaram o rosto no chão. E o cronista diz: eles adoraram a Deus e o louvaram, dizendo: louvemos ao Deus eterno, porque Ele é bom e porque o seu amor dura para sempre. Quando a expressão adoração aparece no Antigo Testamento, não está vinculada a uma guitarra elétrica, tá? Não está vinculado a uma bateria ou um órgão. Está vinculado a esse reconhecimento de quem Deus é. O adorador não é simplesmente aquele que canta canções. Envolve isso, eu vou tratar isso, ok? Mas é fundamentalmente o reconhecimento quem é Deus. E essa abissal distância entre quem Deus é e quem nós somos, é que nos leva à completa prostração e reconhecimento que só o Senhor é Deus. Ou seja, é reconhecimento. Deus não é como eu. Deus não é como você. Ele é o totalmente outro. A quem me comparareis, diz o Senhor? A quem me comparareis? À medida que eu e você, à luz da palavra, conseguimos entender quão grande é o nosso Deus, tudo na nossa vida, de alguma maneira, será expressão de adoração a Deus. Quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, façais tudo para a glória de Deus, dando graças a Deus. Ou seja, não está restrito ao culto público. Tudo na vida cristã deve ser um ato de adoração. O culto público, o culto comunitário, ordenado por Deus, não estamos aqui simplesmente porque não temos o que fazer. Nós temos muitas coisas para fazer. Mas essa reunião tradicional aos domingos,
manhã da ressurreição, é um ato ordenado. Estamos aqui reunidos em obediência a Ele, reconhecendo que só Ele é Deus, Criador e Redentor. Então, é prostrar-se. Agora, um exemplo muito curioso do Novo Testamento, o último livro da Bíblia, Apocalipse 22, a experiência de João. Eu, João, ouvi e vi todas essas coisas. E quando acabei de ouvir e ver, caí de joelhos aos pés do anjo que me mostrou essas coisas e ia adorá-lo. Mas ele me disse, não faça isso, pois eu sou servo de Deus, assim como são você e os seus irmãos, os profetas, e todos que obedecem às palavras deste livro. Adore a Deus. Tente imaginar o cenário. É curioso, né? Porque hoje pessoas veem anjo, conversam com anjo, bate papo, acho que tem até o WhatsApp de anjo, né? Como é que estão as coisas aí no céu? Ah, está mais ou menos, a coisa aqui está... Todas as pessoas que tiveram uma experiência mística de ver um anjo ou conversar com um anjo ficaram como João. Alguns passaram mal, como Daniel, o profeta. Aqui, João, a glória do anjo é tamanha que ele se prostra, que ele se ajoelha, que ele cai diante da beleza desse ser angelical e a inclinação imediata é adorar. E o anjo diz, não, espera aí. Eu sou servo, tal como você e os profetas, seus irmãos. Adore somente a Deus. Deus. Então, a adoração é isso que João está tentando fazer de modo errado em relação ao anjo aqui. Ou seja, o reconhecimento, eu estou diante de alguém que é maior do que eu. Alguém que inspira louvor e adoração. Só que quando João vai fazer isso para o anjo não. Eu sou servo tal como você. O anjo é criatura. Criatura não é objeto de adoração. Isso é idolatria, paganismo. O único que é digno de ser adorado, de reconhecer que ele é o eterno, aquele que não tem começo nem fim, aquele que é a beleza suprema de todo o universo, aquele que é a glória de todo o universo, é Deus. Esse ser incompreensível, mas que o pouco que sabemos sobre ele já é suficiente para dizer, tu és bendito, não há outro como o Senhor. Então João se prostra e adora. Então qual é o ponto? Adoração não está restrita a canções. Adoração, a palavra adoração significa reconhecimento de quem Deus é. Por isso a ideia de prostrar-se. Hoje na nossa cultura, adorar não é ficar de joelhos ou numa posição de prostração. Adoração é o reconhecimento na mente, no coração de quem Deus é. Muitas vezes podemos nos ajoelhar, podemos em nosso momento de devoção particular, ou até em ocasiões especiais no culto público, nos prostrarmos diante de Deus em adoração fisicamente, com essa posição, mas o importante é o reconhecimento de que nós estamos numa audiência com Deus vivo. Não é um evento social, não é simplesmente um clube que você se reúne no domingo para cantar boas canções e ouvir uma palavra de encorajamento, não. O culto cristão é uma audiência com Deus vivo, estamos sempre na presença de um Deus que ao mesmo tempo nos inspira, nos encoraja, que ao mesmo tempo é Pai, que é amoroso, mas ao mesmo tempo é diferente de nós, que deve ser temido, que deve ser cultuado com alegria e com reverência. Ele é Pai, mas Ele também é santo, por isso Jesus orou, Pai Santo. Essa dinâmica, essa perspectiva deve estar sempre diante dos nossos olhos. Por que essa prostração reverente? Repito, porque somente o Senhor é Deus, Ele é digno de toda adoração. O segundo sentido da palavra, que aparece na palavra de Jesus lá ao diabo, é serviço. Adoração a Deus adorar a Deus é servi-lo. E aí aparece um texto muito interessante, porque tanto no Antigo Testamento quanto no Novo, adoração, ou a palavra culto, significa serviço. Deixa eu mostrar para vocês umas primeiras passagens que aparecem isso. É no diálogo de Deus com Moisés e depois de Moisés com Faraó. Moisés como mediador da libertação do povo do Egito. Olha só. Depois disse o Senhor a Moisés, chega-te a Faraó e diz-lhe, assim diz o Senhor, deixe ir o meu povo para que me sirva. A palavra servir aqui é culto. Em algumas versões vai aparecer essa expressão, deixe o meu povo ir para que me cultue, para que me sirva. Adorar a Deus é servi-lo, cumprir os seus propósitos. Estamos aqui num culto, num serviço, numa liturgia, uma palavra grega que foi acomodada ao português, que dá a ideia de serviço sagrado. Nós estamos aqui num serviço sagrado, em adoração a Deus.
por meio da pessoa de Jesus Cristo. Em algumas línguas, por exemplo, no inglês, fica muito mais claro de entender. Vou mostrar para vocês uma imagem aí. Essa é na entrada da igreja, da primeira igreja batista de Nova York, tem essa placa. É muito comum nas igrejas, tanto na Inglaterra quanto nos Estados Unidos, você tem lá uma placa lá, Sunday Service, o serviço do domingo. O culto é chamado de serviço. Você vai ao serviço hoje? Serviço hoje? Ao culto, serviço, culto, é a mesma coisa. Na nossa língua ficou mais forte a palavra culto, mas se você observar lá hoje não tem serviço, não tem culto. Então tem os horários dos cultos, os serviços, o domingo, o dia de serviço, o dia de culto. Então adorar a Deus é prestar um serviço de adoração. E adoração é o quê? Reconhecer quem Deus é. E aí tem os elementos que compõem o culto, que compõem a liturgia cristã. Mas a ideia é esta: adoração é prostrar-se diante de Deus, adoração é servi-lo, é cultuá-lo. Então isso precisa estar presente na nossa mente. Portanto, o princípio geral é esse: tudo no culto deve ser um ato de adoração a Deus. Quer ver como a nossa linguagem muitas vezes acaba nos traindo? Nós já corrigimos isso aqui, mas de vez em quando um escorrega, né? Meus irmãos, agora nós vamos ter um tempo de louvor e adoração. Quer dizer que nada no culto anterior àquelas canções foi adoração. Agora nós vamos adorar a Deus. Vem cá, o que você está fazendo até o presente momento, cara pálida? Só para os irmãos não dormirem, né? Porque a pessoa, ainda que não reflita, ela está reverberando uma mentalidade, uma teologia que é dissonante com a Escritura. Qual é a teologia por trás dessa fala? Adoração é cantar. Então agora nós vamos adorar, nós vamos cantar. Porque na mente da pessoa, adorar é cantar. O modo como você saiu de casa, o modo como você entrou aqui, a maneira como você está sentado, a maneira como você está ouvindo essa pregação, pode ser um ato de adoração ou não. Adoração é reconhecimento de quem Deus é. É o modo como nos apresentamos diante de Deus. Com alegria, com reverência, com senso de maravilha, como diziam os antigos. Um arcebispo inglês da igreja anglicana, muito conceituado, é anglicano, mas da chamada igreja evangélica anglicana, uma ala da igreja anglicana, o arcebispo William Temple. Ele disse assim, num texto fantástico, disse assim, olha que palavra de sabedoria sobre o conceito de adoração. Adoração é avivar a consciência pela santidade de Deus, alimentar a mente com a verdade de Deus, limpar a imaginação pela beleza de Deus, abrir o coração ao amor de Deus, consagrar a vontade ao propósito de Deus. É mais amplo ou não é do que cantar? Muito mais amplo. Ou seja, ele faz essa síntese sobre o que é adorar, reconhecer a Deus, contemplar sua beleza, sua santidade, seu poder, seu governo, sua sabedoria, sua misericórdia, sua graça, sua paciência, sua benignidade, sua insistência em amar gente como eu e você. Como Deus é bom, e porque Ele é o que é, eu o adoro. Por ser Ele único, somente Ele é objeto da minha adoração. E por ser Ele quem é, eu devo sempre examinar o meu coração e derrubar ídolos que muitas vezes, sutilmente, são instalados no nosso coração, tirá-los, ainda que sejam coisas boas, porque nada pode ocupar o lugar daquele que é a fonte de toda a vida, o próprio Deus, nosso amado Deus, que nos revelou, ou que se revelou a nós, na pessoa bendita do seu Filho Jesus Cristo. Esse é o primeiro princípio geral. Segundo, o culto cristão é uma resposta ao amor de Deus. Ou seja, nós não estamos aqui por iniciativa nossa. E eu quero explicar isso. Quando nós nos reunimos para adorar, nós estamos partindo do pressuposto que já fomos salvos, já fomos remidos, já passamos pela experiência do novo nascimento, que a teologia chama de regeneração. A adoração a Deus só é possível àqueles que foram lavados no sangue de Cristo. Uma pessoa não cristã pode louvar a Deus. Uma pessoa não cristã
pode fazer coisas boas para Deus. No entanto, a adoração, o véu que é tirado sobre a mente, o reconhecimento de quem Deus é, a graça que está em Cristo, esta obra trinitária só é possível por meio da obra de Deus em nós. E porque somos remidos, alcançados por essa graça que estamos louvando a Deus. Portanto, o culto cristão é uma resposta ao que Deus já fez em nós. E aí João diz assim, nós o amamos, vamos repetir? Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Ou seja, por que é que nós o adoramos? Por que é que nós o amamos? Por que é que nós o servimos? Por que é que nós queremos conhecer sua vontade e obedecê-la? É porque fomos objetos desse amor. Cristo amou a igreja, o verbo amar ali é um verbo que está numa construção grega que nos reporta a eternidade. Fomos objetos deste amor desde a eternidade. Ou como diz Jeremias, com cordas de amor eu te atraí. Fomos objetos deste amor desde a eternidade. E porque fomos amados por Deus, e no tempo presente, alcançados pela pregação do Evangelho, agora nós nos reunimos, nos unimos com outros remidos para a adoração a Deus. Adoração pública, adoração comunitária, porque devemos diariamente, constantemente, prestar um culto particular. Ora ao teu Deus em secreto, o teu Deus em secreto te abençoará. Devemos reunir com a nossa família em adoração a Deus. E, como resultado da nossa piedade particular, ou pessoal, melhor dizendo, e do nosso culto familiar, nos reunimos aqui também para adorar a Deus com os nossos irmãos. Por isso a Escritura diz, não deixemos de congregar como é costume de alguns. O culto público, o reunir, o estar juntos, é uma ordem de Deus para nós. E nos reunimos no domingo, dia do Senhor, para adorar ao Senhor pelo que Ele é e pelo que Ele tem feito. O que é que Deus espera de nós no culto? O que é que Deus espera de nós na nossa vida como remidos, como salvos? Apenas pontuar algumas coisas aqui. Primeiro, observe, adoração, reverência pelo que Deus é. A palavra reverência muitas vezes foi desgastada também, porque muitas pessoas acham que reverência é ficar quieto. Um avivalista americano, alguns anos atrás, na verdade já há algumas décadas, ele disse que não há nada mais reverente, ou a expressão que ele usou foi solene, do que um caixão. Está lá, silêncio. Mas tem vida naquilo? Não. Às vezes há silêncio, mas não há vida. Reverência não é apenas silêncio, envolve isso, mas não é só isso. Reverência é, eu estou na presença do Altíssimo. Nenhum pensamento lhe escapa, nada. Ele conhece meu coração, ele sabe quem nesta manhã o adorou, de fato, ou quem está aqui por outros motivos ou por outras razões. Ele sabe. Porque foi ele mesmo que levantou o profeta Isaías e depois o próprio Cristo, Jesus, usou essa expressão. Esse povo me adora com os lábios, mas o coração está distante de mim. Deus sabe quem está perto e quem está distante. A adoração é reconhecimento, é reverência. Deus é santo. O salmista diz, adorai o Senhor na beleza da sua santidade. E diz mais, tremei diante dele todas as terras. Meus irmãos, tremei diante dele todas as terras. Deus é um Deus santo. Isso deve nos provocar reflexões profundas. Como é que nós vivemos a nossa vida? Como é que nós vivemos a nossa vida? Devemos ser reverentes. Essa reverência não está desassociada da alegria. Esse que é o mistério, esse que é o paradoxo. Somos reverentes, mas cheios de júbilo. Não é um cativo. É alguém liberto, que com reverência e alegria adora o seu Redentor. Segundo elemento que Deus espera em nós, louvor, gratidão pelo que Deus faz. Essa é uma sutil diferença entre adoração e louvor. Adoração é o reconhecimento de quem Deus é. Louvor é essa profunda gratidão pelo que Deus faz, apesar de nós. Então nós louvamos e adoramos a Deus. Não precisamos fazer uma distinção absoluta e muito técnica, mas é bom ter em mente isso para referendar a nosso culto e a nossa vida. O Salmo 98, verso 1 diz assim, cantai ao Senhor um cântico novo, porque Ele tem feito maravilhas. Envolve cântico, nós somos um povo que canta.
Os judeus, o povo do primeiro pacto, cantavam louvores a Deus. Isso é uma tradição antiga. O saltério, riquíssimo livro de hino e oração da igreja, repleto de hinos, de canções, de adoração a Deus por meio de cânticos. E nós cantamos. Eu falei para os irmãos dessa experiência que eu tive recentemente lá no Egito, visitando a maior mesquita sunita, lá no Cairo, e conversando lá com uma das autoridades da mesquita, numa espécie de entrevista que eu espero publicar no futuro próximo. Uma das perguntas que eu fiz a ele foi: por que vocês não cantam? Eu já sabia a resposta, mas queria ouvir dele. Os muçulmanos são mais de 1 bilhão de pessoas que não cantam. Não cantam. Por quê? Nós cristãos, como dizia Agostinho, somos uma aleluia da cabeça aos pés. Nós nos reunimos para cantar. Temos que tomar cuidado para não mentir enquanto cantamos, para não cantar no automático, para não perder de vista a beleza e as verdades que nós cantamos, mas somos um povo que canta, e no céu vai ter muita música, irmãos. A Bíblia diz que os serafins estavam diante do trono de Deus, clamando e cantando, dizendo: Tu és santo, Tu és santo, Tu és santo. Cantando, porque a canção, a música, ela é uma expressão da alma, é uma coisa belíssima, coisa maravilhosa é a canção, é a música. Música que glorifica a Deus, música é a expressão da verdadeira arte, música que é sinal da Imago Dei em nós. E caminhando, consagração, rendição à vontade de Deus. Aí Pedro então vai nos falar sobre uma coisa muito interessante na sua primeira carta. Nós precisamos entender que Deus espera essa consagração. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Passado é passado. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, foi ele quem chamou. Tornai-vos santo também vós mesmos. Como? Onde? Quando? Em todo o vosso procedimento. Por quê? Porque está escrito, meu querido, sede santos, porque eu sou santo. Ou seja, ele requer adoração, requer louvor, requer consagração. Ou seja, não pode ter dissonância entre o culto público e a vida privada. Você não pode ter duas faces. O que é enquanto canta, o que é enquanto adora comunitariamente, a maneira como trata a sua esposa, a maneira como trata seu filho, a maneira como lida com os negócios, a maneira como cuida ou lida do vizinho, no trabalho. A vida tem que ser um ato de adoração. Somos pecadores. Temos as nossas limitações, nossas fraquezas, pecamos muitas vezes, mas essas verdades precisam estar diante dos nossos olhos. Devemos pedir a Deus graça para obedecer, graça para refletir nosso amor, graça para louvá-lo, graça para ser um coração agradecido constantemente. No culto cristão existem meios pelos quais nós podemos expressar adoração, louvor e consagração a Deus. E quais são os meios? Apenas para pontuar por conta do tempo. O primeiro elemento no culto cristão é a pregação da palavra. Culto sem pregação não é culto. Se você foi num local onde a pessoa teve culto, mas não teve pregação, não é culto. Culto sem pregação não existe. Pode acontecer, por uma limitação circunstancial, uma palavra mais breve, mas sem leitura bíblica e sem uma reflexão sobre a verdade que foi lida, não pode ser considerado um culto. Então você pega o culto no lar, você tem que ler um texto com a sua família, precisa fazer uma pregação lá para o seu... Senta aí, né? Vamos ouvir aqui. Primeiro ponto, pai. Primeiro ponto. Segundo ponto. Terceiro ponto. Mas tem que ter instrução, tem que ter ensino, tem que falar do evangelho. O culto cristão tem esse elemento. A igreja, pensando no culto comunitário, culto público, a igreja é uma escola. Toda igreja é um pequeno seminário. A igreja tem que enfatizar a teologia, a boa doutrina, a pregação da palavra, a pregação do evangelho. Porque sem isso a igreja definha. Irmãos, eu tenho viajado algumas vezes em alguns lugares, eu termino o culto, custo a dormir. Saio com meu coração esmagado pela maneira como a igreja foi empobrecida. Empobrecida. Falei, rapaz, isso aqui nunca deveria ser chamado de culto. Isso aqui não é culto, isso é uma baderna completa. Bagunça no horário, na liturgia, canções sem pé nem cabeça, altamente subjetivas. Tua fumaça no Santo Santos me esconde. Falei, o que é isso, cara? Tua fumaça no Santo Santos me esconde. Vamos
objetivamente, vamos cantar a cruz, o evangelho, Cristo crucificado, Cristo ressurreto. Aí começa a inventar que subiu ali, desceu. Num culto só tem fogo, tem água, cachoeira, asa, pássaro, tem de tudo. Mas não tem a pregação da palavra. E por conta disso, há tanta gente que não sabe nem o básico. E a culpa de quem é? Principalmente da liderança, dos pastores que se excluem, que negligenciam a principal atividade do ministério pastoral, que é a pregação, e muitas vezes a própria igreja, que tem igreja tão viciada em entretenimento que quando a gente vai pregar não tem condição de ouvir. Eu tenho um amigo que teve que deixar a igreja aqui recentemente porque a igreja não queria o evangelho, a igreja queria entretenimento. Tem muitas igrejas assim. Elas são capazes de ficar 3 horas cantando e batendo palmas, mas quando alguém começa a pregar, dá sono, a artrose começa a doer, dor de cabeça, é a conta que não passa. Acontece de tudo. Igrejas que não sabem ouvir a pregação. O Benjamin Warfield, um pregador muito capaz, um teólogo de Princeton, ele disse assim sobre o dever da igreja em relação à pregação: se não há fogo no púlpito, cabe a você acendê-lo nos bancos. Nenhum homem pode fracassar em encontrar-se com Deus no santuário, se ele traz Deus consigo para ali. Como é fácil transferir a culpa de nossos corações frios para os nossos líderes religiosos. Ou seja, a culpa é sempre do pastor. Hoje eu não senti nada hoje. Acho que o pastor não dormiu bem hoje não, sabe? Não foi como antes. Não tá tendo alguma coisa aí. O Spurgeon, que tinha algumas brincadeiras em relação a isso, eu contei para vocês talvez aqui, ele chegou uma vez na porta, uma senhora falou assim para ele: pastor, hoje foi demais. Não, sinceramente. Aí fez um elogio lá e falou assim: olha, a pregação continua a mesma. A irmã que está melhor, hein? A irmã está orando mais. Seu coração está mais receptivo. Olha, essa semana foi mais consagrada, não foi não? Ou seja, quem traz Deus de casa, encontra Deus na igreja. É como o coração está. O semeador saiu a semear. É a função do semeador, disse Jesus. Uma semente caiu aonde? Solo rochoso, outra dos espinhos, outra à beira do caminho, e outra caiu em solo fértil. Há 4 tipos de solo. Como é o nosso coração? Ele é receptivo ou a gente se senta no banco da igreja como um investigador teológico? Né? Esse ponto aí. Nós devemos ser como os bereanos, avaliar, analisar o que está sendo pregado, se tem harmonia com a Escritura, com a teologia cristã. Mas nosso coração deve ser receptivo à palavra de Deus. Outro elemento, o canto congregacional. Coloquei essas fotos das crianças, né? O canto congregacional, as crianças cantando, a igreja cantando, louvando a Deus. Irmãos, eu aprecio corais. Na minha igreja de formação, muitos corais, quartetos, duetos, vozes lindíssimas, quantas canções. Eu me recordo aqui no Jardim Botânico, uma vez eu estava muito entristecido por uma circunstância, muito abatido. Uma senhora foi à frente da igreja no culto, ela cantou o hino 202 do Inário para o culto cristão. Ele é meu e teu Senhor. Como Deus falou meu coração por meio daquela canção cantada. A igreja em silêncio e uma pessoa cantando a Escritura. Deus fala por meio dos cânticos. O cântico, na verdade, é reflexo da teologia da igreja. Você quer conhecer uma igreja? Procura saber o que é que ela canta. Está ali a teologia da igreja, no que ela canta. No entanto, o culto cristão, o que deve guiar e governar o culto cristão, a composição do culto cristão é o canto congregacional, é a igreja inteira cantando. Que não é uma apresentação de artistas, um hoje faz o solo, vai, desce a voz, amanhã vem o dueto. Pode ter, é legítimo ter, e nós temos. Mas devemos tomar cuidado, porque a igreja inteira é chamada para o canto congregacional, toda a igreja. Uma vez eu estava aqui, já há alguns anos, a Mônica Rio, a Bessa, passou uma moça aí, falou assim, mostrando um CD, querendo cantar aqui na igreja, né? Ou iludida. Aí apresentou ali, fala, pastor, se eu posso cantar aí domingo e tal, CD, não sei o quê. Aí eu falei assim, pode cantar. Pode mesmo, pode. Nós temos um coral aqui de mais de 200 vozes. Todo domingo a gente se reúne, canta de manhã, canta à noite, toda a igreja canta. Aí ela entendeu, não, mas eu quero cantar. Eu falei, mas irmã, eu não te conheço, como é que te dá a oportunidade para você cantar? Cantar onde? Ah, mas Jesus me conhece, então. Segue seu caminho. Porque as pessoas estão, querem, são os artistas da religião.
toda a igreja deve cantar, é o canto congregacional. Olha só o que diz o Saltério, Salmos 95:1. Vinde, cantemos ao Senhor com júbilo, celebremos o rochedo da nossa salvação. Toda a igreja cantando, todo o povo de Deus cantando. É o que a gente faz, essa é a nossa tradição. Agora as músicas precisam ser centradas no Evangelho, teologicamente sadias, que tenham harmonia com a Escritura, musicalmente excelentes. Tem música de uma nota só, né, irmãos? Aquela rouquidão só, olha, eu vou te contar, é difícil. Outro dia, sem querer, liguei o rádio do carro, caiu numa rádio evangélica, quase eu bati o carro. Falei, meu Deus, o que é isso? Deixa eu mudar isso aqui. Porque o cenário está tenebroso. Tenebroso, você não consegue mais ouvir. Não é apenas pobreza teológica, é pobreza musical, coisa ruim de ouvir. Coisa ruim de ouvir. Qual é a música cristã? A música boa. A música boa. A música que reflete a beleza de Deus, a glória de Deus. Então não é porque tem um selo do mercado do gospel que a gente tem que cantar. A gente tem que analisar a música, se é boa, se é procedente, se é cheia de vida, se comunica graça. Então, pregação, canto congregacional, oração. Outro elemento no culto cristão, a oração. A oração é parte essencial no culto. Nós temos a oração no culto. É evidente que numa liturgia de 1h30, de 1 horinha, como nós temos aqui no domingo de manhã, não dá para ter orações mais longas, mas às quartas-feiras estamos em oração, à noite temos tempo de intercessão, a igreja precisa se reunir no culto, tem que ter oração. Oração invocatória. Nós fomos tão empobrecidos que a gente não sabe mais o que é isso. O que é uma oração invocatória? Na liturgia, o primeiro ato do culto é a oração invocatória. Deus está presente em todos os lugares. Mas quando a gente invoca a presença de Deus, significa o seguinte: Senhor, manifesta a tua presença. O Senhor já está presente. Mas nós queremos perceber a tua presença, invocando a presença de Deus. Primeiro ato do culto. Oração gratulatória, quando a gente agradece a Deus. A gente chama, às vezes, o indivíduo para orar, para agradecer, ele começa a pedir. Mas esse momento, para agradecer agora. Pode pedir, mas esse momento de oração gratulatória, intercessória, consagratória, nós temos, como disse Paulo, que orar com toda a oração. É porque há tipos de oração, e isso tem que estar presente no culto cristão. Tiago diz assim: a oração de uma pessoa piedosa tem muito poder. Ou seja, nós somos os remidos, os crentes, aqueles que foram alcançados por essa graça. Nós precisamos orar, não como quem lança palavras ao ar, mas orar com segurança, orar com firmeza, orar crendo que aquele que se aproxima de Deus, como diz o autor de Hebreus, crê que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Nós precisamos trabalhar nessa perspectiva. Um outro elemento, caminhando já para o final, mas lendo mais uns 2 textos, a oferta, contribuição. E aqui na nossa igreja é muito curioso, porque algumas pessoas, na verdade, nós recebemos muitas pessoas nos últimos anos, e algumas vieram de alguma tradição que tem um momento específico para o recolhimento de dízimos e ofertas. Eu lembro algumas vezes, não foi uma nem duas, mas algumas vezes, a pessoa me procura: pastor, na igreja não tem um momento ofertório, não? Não tem um momento do dízimo, entrega? Não, tem. Está lá na liturgia, lá, dedicação de vidas e bens. Mas durante todo o culto, o indivíduo pode vir voluntariamente, dedicar o seu dízimo, dedicar a sua oferta. Faz parte do culto cristão. Ou seja, o nosso orçamento é um documento teológico. A maneira como a gente gasta o nosso dinheiro revela quem nós somos. Então nós precisamos aprender a contribuir, aprender a ser fiéis ao Senhor nas nossas finanças também. O que a gente precisa como igreja é encontrar sempre a via média. Você tem hoje estabelecido no Brasil um mercado horroroso de indulgências, de pessoas que supostamente vendem as bênçãos de Deus por dinheiro. Então tem culto ou reuniões que se apresentam como culto cristão, que do início ao fim é de dinheiro, só se fala de dinheiro. Uma vergonha completa. Por quê? São ajuntamentos orquestrados, organizados por mercadores do evangelho. E há muita gente, por ganância, por ignorância, por variadas motivações, nesses círculos. No extremo oposto estão as igrejas históricas. Não se pode falar nisso. Boa parte das igrejas históricas são sustentadas por um grupo minoritário, porque a maioria não participa, não se envolve. Mas durante todo o culto, você tem que ter essa perspectiva. Eu preciso, porque a Bíblia nos encoraja. Nós temos várias passagens na Bíblia, e eu não vou fazer uma exposição sobre isso nesse momento, mas você tem várias passagens na Bíblia que a palavra nos encoraja, nos exorta, nos chama a também ser generosos por meio das nossas finanças, ser fiéis ao Senhor
nessa área da nossa vida. Paulo, aos Coríntios, disse assim: cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama o que, irmãos? Quem dá com alegria. Não é porque o pastor persuadiu, não é porque tem uma música de fundo, não é porque você, se você não der, vai acontecer uma desgraça. Não. Não é pela persuasão, não é por sensacionalismo, é por coação, é por entendimento. Tudo que nós temos é dele, veio das mãos dele, e um dia prestaremos contas. E o Senhor da igreja, o Senhor de toda a criação, nos chama a confiar na sua providência. Ele é quem cuida de nós, e faz parte da economia divina, da administração divina, para o progresso do evangelho, para o avanço do reino, que a igreja sustente a promoção do evangelho. Então, por exemplo, nós estamos envolvidos nessa campanha de missões mundiais. Quem é que vai financiar essa obra? Não é o governo, não são os empresários não cristãos, é a igreja, sou eu, é você, somos nós. Então nós precisamos cooperar com abnegação, com sacrifício, com alegria, com generosidade. Isso faz parte do culto cristão. Há um autor chamado Vitor Garcia, ele diz assim, muito curiosamente: em essência, o culto cristão é um encontro com Deus, um encontro de Deus com o seu povo, no qual se estabelece um diálogo. Deus fala à sua igreja através de sua palavra, e a congregação expressa adoração ao Senhor mediante orações, ofertas e hinos. Então, o que nós fazemos num culto? Nós ouvimos a pregação da palavra, é o meio ordinário pelo qual Deus fala, nós cantamos em resposta ao seu amor, nós oramos confiando no seu amor, nós ofertamos em sinal de obediência, gratidão e confiança na sua provisão. Em linhas gerais, são esses os princípios de um culto cristão. Então, eu queria lhe encorajar a refletir como é que você tem prestado culto ao Senhor. Como é que está o seu coração? Como é que você sai de casa? Por que você vem aqui? Como é que você ouve a palavra? Como é que você participa dos momentos dos cânticos? Como é que você ora? Quando alguém vem aqui à frente e faz uma oração, nós devemos ouvir o que essa pessoa está dizendo. Porque à medida que ela ora e você diz amém, você está subscrevendo, você está concordando com o que está sendo dito. É uma oração de concordância, não é? Isso está presente no Novo Testamento também. Então, em todo culto, a gente precisa sempre ter este ato de adoração diante de nós, um serviço de adoração. O culto é um serviço de adoração ao Senhor. Um dos propósitos pelos quais nós fizemos o convite ao irmão Clarindo Júnior foi nos ajudar, mas ele não é um profissional da música fazendo o trabalho da igreja. Ele está aqui como alguém que recebeu dons e talentos, como tantos outros irmãos talentosos, nos ajudando, nos servindo, nos conduzindo a ter uma música, um cântico que exalte a Deus e que tenha excelência, porque Deus é um Deus excelente. E a gente precisa adorá-lo nessa perspectiva e com essa mentalidade. Eu oro para que o Senhor aqueça o nosso coração, eu oro para que nenhum de nós seja encontrado sob aquela terrível palavra de Isaías: esse povo me adora com os lábios, mas o coração está distante de mim. Que a nossa confissão labial, nossa confissão verbal, e seja em harmonia com o nosso coração, que ele seja encontrado em nossos lábios, mas também em nosso coração. Amém, irmãos? Vamos ficar em pé, vamos ler o último texto da Escritura, Salmo 84, versos 1 a 3, e nós vamos em seguida cantar, com a ajuda aqui dos nossos músicos, este belíssimo salmo. Vamos ler juntos? Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos! A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, aonde acolhe os seus filhotes. Eu, os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Que maravilha! Tu és fiel, Senhor, meu Pai celeste, pleno poder aos teus filhos darás. Nunca mudaste
Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Flores e frutos, montanhas e mares, sol